O Agricultura BR destaca agora como é que vem a produção ou a expectativa de produção das principais culturas do país. É importante lembrar que essa temporada 2016-2017, ela não é apenas uma safra na qual teremos superproduções ou produções históricas para soja e milho, mas ela apresenta também uma forte recuperação para o arroz, para o trigo e também para o feijão. Vamos mostrar agora como é que está escalada o que deve formar entre essas principais culturas, somadas às demais, a maior safra da história já produzida no Brasil. Então vamos aos dados, nós temos aqui os destaques para as 5 principais culturas produzidas no país. Soja com 110 milhões 160 mil toneladas, milho 91 milhões 460 mil, arroz que vem numa forte recuperação, 11 milhões 940 mil toneladas de arroz devem ser produzidos no Brasil, 5 milhões 460 mil toneladas de trigo, é uma recuperação para a produção de trigo num mercado que sempre é muito complicado. Feijão deve chegar a uma produção de 3 milhões 180 mil toneladas, não é uma produção recorde, nem para trigo, nem para feijão, mas no caso do feijão, por exemplo, marca uma recuperação muito forte depois da quebra de safra que aconteceu na temporada anterior. Uma quebra de safra que trouxe, assim como do arroz, preços muito elevados ao consumidor final no país, fazendo até com que alguns hábitos alimentares mudassem no último ano aqui no país por conta do preço do arroz e do feijão praticado no mercado. Só que vamos ver agora como é que fica o consumo e também a exportação desses produtos. Nós temos aqui soja, milho, arroz, trigo e feijão em relação ao consumo das culturas. No caso da soja, você observa que a Conab, são dados da Conab, estima 46 milhões e 500 mil toneladas de consumo interno. Milho deve chegar a 56 milhões e 100 mil toneladas de consumo interno no Brasil. Arroz deve produzir, como você viu, 11 milhões e 980 mil toneladas e deve consumir 11 milhões e 500 mil toneladas de arroz. O trigo, ele não tem um efeito positivo em relação a consumo e produção. O milho, você viu que o Brasil chega a uma boa safra, que deve alcançar a marca de produção de 5 milhões e 460 mil toneladas e vai ter aqui um consumo de 10 milhões e 900 mil toneladas de trigo. O consumo de trigo no Brasil vem caindo nos últimos anos, já chegou a 12 milhões e 500 mil toneladas. O feijão também vem numa situação que o consumo é maior do que a produção, enquanto que a produção é de 3 milhões e 180 mil, o consumo deve ficar em 3 milhões e 350 mil toneladas. Situação que é comum para o feijão. É natural, nas últimas temporadas no Brasil, que a produção do feijão fique abaixo da sua necessidade de consumo interno. Vamos aos números agora de exportação. Vamos trazer aqui os principais, aqueles que têm maiores volumes, e vamos citar os demais, mesmo aqueles que não são superavitários no país, têm algum nível de exportação. Soja deve ter aqui uma exportação recorde no Brasil de 61 milhões de toneladas. Milho é o fator talvez mais discutido em relação, mais polêmico, em relação aos números apresentados pela Conab, estima 24 milhões de toneladas contra 31 milhões de toneladas que o Departamento de Agricultura norte-americano estimou, e arroz, o Brasil deve exportar 1 milhão e 100 mil toneladas. No caso do arroz, tem uma situação muito ajustada entre produção e consumo interno, mas é importante lembrar que há os estoques de passagem e também importações. Citando os demais produtos que ficaram de fora, trigo e também o feijão. No caso do trigo, deve ter uma exportação de 800 mil toneladas do produto e no caso do feijão, deve haver uma exportação de 110 mil toneladas. Portanto, vamos ter aí alguma exportação do produto trigo e também feijão, mas muito pequenas, é por isso que não aparece no sinal gráfico.